Só que aí o teu cliente, ele fala o seguinte, ele escuta tudo, ele acha incrível, ele vem com a seguinte frase para você, senhor projetista. Tá, mas eu não gosto desse estilo com essas vigas à mostra. Sim, gente, porque nem todo mundo é obrigado a gostar das vigas à mostra. Eu sei que eu gosto, eu adoro a estrutura metálica aparente, né? Eu, às vezes, digo que dá vontade de chegar e lamber a casa, de tanto que eu gosto daquela casa, porque eu acho lindo, mas não é todo mundo que gosta. Inclusive, eu tenho clientes que não gostam. Só que aí, nesse momento, o arquiteto, o engenheiro, o projetista chora e desiste da ideia de usar estrutura metálica no projeto. Então, ele já investiu tempo em aprender aquilo, investiu energia em transmitir aquilo para o cliente, só porque o cliente não quer aparente, ele desiste da ideia. Tudo isso faz com a impressão que eu tenho, e isso acontece, já aconteceu com os meus alunos, a impressão que eu tenho é que eles passam uma borracha em tudo. Eu falo, tá, mas e a vantagem de ser 1/3 do tempo? Ah, é mesmo, tem essa vantagem. Mas nada disso faz sentido só porque o cliente não quer a aparência da viga à mostra. E aí, isso tudo eu acho que faz parte de uma crença limitante mesmo que a gente tem por pensar que aquilo que é novo vai dar errado, sabe? A gente não tem um pouco disso, não, mas isso está muito novo ainda, talvez não dê certo. O jeito antigo, todo mundo faz e dá errado, né? A grande maioria das pessoas constrói do jeito antigo, com concreto armado, e repete o quê? Nossa, minha obra custou 3 vezes mais. Nossa, mas não acaba nunca. Nossa, mas olha o tanto de aditivo que eu paguei. Né? Dá errado. Nossa, teve esse erro aqui na minha obra. Mas tudo bem a gente imitar o antigo errado. O que não dá certo é fazer o novo. Isso é uma crença limitante, que a gente tem que entender que é uma crença, que não é uma coisa real. Outra crença que a gente tem é que o senso comum, né? A resposta pronta para o cérebro. Ah, esse caminho aqui, então vamos todo mundo por esse caminho. Não precisa mais gastar muita energia pensando. E aí você vai pelo mesmo caminho do estouro de orçamento, da mão de obra desqualificada, do estresse com a mão de obra e por aí vai. As casas em estrutura metálica que você vê, elas são geralmente com a mesma características e elas reforçam essa crença limitante. Porque aí, ó, teu cliente não quer a viga metálica aparente. Aí você já ficou inseguro com tudo que você defendeu durante o processo de falar para ele sobre o uso da estrutura metálica. Junta-se a isso a crença limitante de dizer, mas isso é novo. Mas melhor fazer o antigo que já está aqui a resposta, que a gente já sabe aqui esse caminho. Talvez dê meio errado, mas daí também já fiz o projeto e, né, bola que segue. E junta-se a isso todas as visões de casas em estrutura metálica que você tem, que geralmente são assim, ó. Eu até pus uma flechinha aqui, tipo essa. Para todas essas casas, a gente coloca ali do ladinho o nome do autor, tá? Do projeto. Para caso você queira depois, não durante a live, depois pesquisar mais sobre o projeto. São projetos que já passaram por aqui em alguma live, em algum momento, tá bom? Então você tem esse tipo de visão de casa em estrutura metálica. Você, teu cliente, teu amigo, teu vizinho, e a grande maioria das pessoas tem esse tipo de visão de casa em estrutura metálica. Bem industrial e bem pesada, né? A gente não está economizando no quilo do aço. Vamos pôr ainda um aço patinável, um aço que não precisa de tratamento de superfície, um aço que já vem com esse tratamento lá da fábrica, um aço Cortem, como muita gente chama, e como é o nome dele em algumas fábricas, né? Então essa é uma das imagens, né? Uma casa grande, espalhada, ou seja, é essa imagem que o teu cliente não quer, e você pensa, então não posso usar estrutura metálica. Ou é esse tipo de imagem que você tem, né? Que daí tá um pouco mais sutil, não tá tão pesada, mas tá tudo aparente, tá tudo à mostra. Ou assim, mais industrial ainda. E o cliente fala, não, mas eu nem queria essas infraestrutura tudo aparente, você tá vindo com essas fotos pra cima de mim? Ou essa, que é uma casa, eu fiz questão de trazer, porque talvez você não tenha participado de aulas especiais que a gente fez aqui no ano passado, onde eu trouxe essa casa como exemplo de sustentabilidade. É uma casa que tem, ó, as vigas, os pilares muito super dimensionados, e eu acho que qualquer pessoa consegue identificar isso, mesmo que seja uma pessoa leiga, né? Você fala, mas glória a Jesus, uma casa tão simples, um sobrado, por que esses pilares e essas vigas tão grandes, né, e robustos para o lado de fora da casa?
E eu explico que essa casa foi feita com uma estrutura reaproveitada de uma... como se fosse uma autoestrada elevada, chamada Big Dig. Por isso que o nome dessa casa é Big Dig House. Então ela foi feita com uma estrutura reaproveitada e ela tem tudo a ver com os conceitos de sustentabilidade. Mas aí quando você olha para isso ou quando você mostra para o teu cliente, fala, não, mas eu não quero, olha o tamanho dessa viga, não gostei. Você nunca vê casas como essa, por exemplo, em estrutura metálica. Mas essa casa é em estrutura metálica. Principalmente essa parte aqui dela. Ó. Esta parte do lado esquerdo, isso aqui é o lado esquerdo para vocês olharem, não vou saber dizer. Esse lado aqui onde tem essa construção com tijolinho maciço e esse chaminézinho, era uma construção existente que passou por uma reforma. Então lá dentro, se você forçar a tua vista aí, você vai enxergar que lá dentro você tem uma linha preta mais grossa. Lá dentro passou por uma reforma e tem uma viga metálica aparente. Mas a parte nova da casa, ela foi toda feita com estrutura metálica embutida, escondida. Ela usou todas as vantagens da estrutura metálica e não precisou seguir a linguagem industrial. Inclusive, quando eu desenvolvi esse projeto é nosso aqui do escritório, e aqui, se vocês não reconheceram, sou eu tirando uma fotinha na frente da casa. Quando a gente desenvolveu esse projeto, a intenção inicial era a gente fazer um projeto que conflitasse, que incomodasse a casa existente. A gente não gostava da linguagem da casa, claro que ela foi reformada, não era bem assim, era mais colonial, sabe? Mais simples também, não tinha tanto vidro. E a gente não gostava muito da linguagem daquela casa, então a gente tentou fazer aqui no projeto várias propostas que conflitassem mesmo com o que existia. Mais industriais, mais caixotinhas, mas nenhuma delas conversou tão bem e pareceu tão natural quanto essa, que foi simplesmente quando a gente mudou o telhado, né? E fez o telhado com essa telha colonial, cerâmica, que é a telha que já tinha na casinha existente. Quando a gente fez essa proposta e olhou a casa como toda, a gente falou, nossa, nem tá parecendo uma ampliação, tá parecendo que é uma casa só. E aqui eu não quero discutir com vocês o bonito, o feio, o rico, o barato, o da moda ou não da moda. Eu quero discutir com vocês as possibilidades que a estrutura metálica nos dá, dependendo de como você usa a estrutura, que não necessariamente a estrutura tem que ficar à mostra. Geralmente a gente visualiza, o nosso senso comum, a nossa crença limitante nos leva para imagens como essa do uso da estrutura metálica, aonde você vê uma laje steel deck à mostra, que está aqui, onde você vê um piso em cimento queimado, onde você vê a estrutura metálica aparecendo, tudo muito industrial, as infras aparentes. Mas isso aqui também é estrutura metálica. E aqui, apesar do ladinho aqui a gente enxergar um pilar metálico, e talvez lá fora também um pilar metálico, tá tudo muito menos industrial. Tá tudo com um acabamento muito mais sofisticado. E o teu cliente pode sim gostar disso e não gostar disso. E tá tudo certo. Você consegue fazer as duas opções quando você usa estrutura metálica, e isso é importante você entender. Quem determina a linguagem da casa é o projetista com o cliente, né? Então, muitas vezes você só enxerga essa possibilidade. Ah, mas eu vou usar estrutura metálica para fazer uma casa escandinava. E nós temos aqui uma live inteira sobre casa escandinava, gente, onde eu explico todas as características. Uma delas é esse pé direito super alto e o forro inclinado para o lado de dentro da casa. Tudo integrado. Aqui você está enxergando, lindo demais, essa estrutura aparente. Mas isso aqui também é uma casa escandinava em estrutura metálica. E você não enxerga estrutura aparente em lugar nenhum. Inclusive, você não enxerga nada nesse forro. Nem lâmpada eles colocaram, nem luminária eles colocaram. Ó, é o mesmo estilo de casa no sentido das duas serem escandinavas. No entanto, essa aqui brinca com vários materiais, tem várias volumetrias dentro da casa, e essa aqui tá lisa. O que eu quero mostrar para você é que com a estrutura metálica você pode fazer as duas opções de casa. E tem, por exemplo, construções que a gente enxerga a nossa vida inteira. Com a estrutura metálica embutida, a gente nem imagina que tem estrutura metálica.
como é o caso desses anexos aqui do Congresso. Então, essas duas torres de Brasília são em estrutura metálica. Gente, lá em 1950 isso aí, entendeu? Não é uma coisa de agora, é uma coisa antiga. Ai, Jana, cadê as provas? Tá aqui as provas, as fotos, as imagens mostrando as torres sendo construídas em estrutura metálica. Se você quer saber mais sobre essa história, a gente tem um vídeo aqui que a gente conta sobre os prédios mais antigos do Brasil em estrutura metálica. Eu conto melhor essa história de Brasília, que a gente conhece o prédio pronto, inclusive os prédios dos ministérios também são em estrutura metálica. Esses prédios, ó, que acontecem aqui em frente a essa grande praça, né? São todos em estrutura metálica. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo e vale a pena você entender que nesse caso aqui, o projetista decidiu embutir a estrutura metálica, não deixar ela em evidência. Eu nem sei dizer para você, porque eu nunca entrei dentro desses prédios, eu nem sei dizer para você se ela é totalmente embutida ou se em algum lugar a gente consegue, né, entender que é estrutura metálica, em algum lugar ela vai estar aparente. Mas fato é que por fora ela está escondida, ela não está em evidência.